Olá, eu sou Matheus Bazevich, especialista em tratamento para parurese, especialista em hipnose clínica, também conhecida como bexiga tímida. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma descoberta que mudou totalmente a forma como eu trato o transtorno da parurese da bexiga tímida. Depois de atender dezenas de pacientes com a parurese ao longo dos últimos anos, eu identifiquei um padrão muito claro. Mais de 80% dos meus pacientes têm algo muito específico em comum. E quando eu descobri isso, tudo fez sentido. A parurese ela deixou de ser um mistério e passou a ser algo completamente tratável. Então, se você sofre com bexiga tímida, esse vídeo pode mudar a forma com que você enxerga o teu problema. Então, fica comigo até o final que eu vou te explicar todos os detalhes por trás da parurese, da bexiga tímida. Antes de eu te contar o que é esse padrão, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Quando a maioria das pessoas pensa em bexiga tímida, elas acham que é um problema de ansiedade, ou que é frescura, ou que é só uma questão de força de vontade. Mas a verdade é que parurese não tem nada a ver com isso. Parurese ela é um transtorno psicofisiológico. Isso significa que ela tem uma origem emocional, mas se manifesta no corpo de forma física e automática, através do teu sistema nervoso central. Então você não consegue urinar perto de outras pessoas, não porque você tem algum problema, não porque você é fraco, não porque você quer chamar atenção, mas porque o teu sistema nervoso foi programado para reagir dessa forma naquela situação. E essa programação aconteceu em algum momento da tua vida, geralmente na infância ou na adolescência. Alguma coisa aconteceu, algum evento, alguma experiência, e o teu cérebro interpretou aquilo como uma ameaça, como um perigo, como algo que precisa ser evitado a todo custo. Desde então, toda vez que você entra em uma situação parecida, o teu corpo dispara um alarme. O teu sistema nervoso simpático é ativado e você simplesmente não consegue urinar. Não é uma escolha, é algo realmente automático. E as pessoas, de modo geral, que não sofrem disso, não conseguem entender essa grande diferença. Agora, vamos para a parte que você veio buscar nesse vídeo, né? Matheus, o que é essa coisa em comum? O que mais de 80% dos meus pacientes de parurese, bexiga tímida, apresentam? E a resposta é trauma de vergonha ou exposição na infância ou adolescência, ou traumas envolvendo pressão. Eu vou ser um pouco mais específico. Quando eu faço essa anamnese detalhada com meus pacientes antes da terapia, quando eu mergulho fundo na história da vida desses pacientes, eu descubro que a grande maioria passou por pelo menos uma dessas 3 situações que eu vou falar aqui embaixo. Eu sei que é um tema um pouco complicado, mas infelizmente é a nossa realidade clínica. Mais da metade dos meus pacientes com parurese sofreram algum tipo de abuso sexual quando eram crianças ou adolescentes. E isso faz todo sentido, porque o abuso sexual ele cria uma associação profunda entre exposição do corpo, vulnerabilidade, perigo. O cérebro aprende que ser visto numa situação íntima é perigoso. E o banheiro é exatamente isso, é uma situação íntima, vulnerável, exposta. A segunda coisa em comum é ter passado por bullying ou humilhação na infância, né? Relacionada ou não com o banheiro. Então, muitos dos meus pacientes relatam que foram humilhados na escola, passaram por bullying, né? Até mesmo dentro de casa, ou alguém, sei lá, abriu a porta da cabine do banheiro, alguém fez piada porque eles estavam demorando, ou alguém falou algo nesse sentido. Ou então, sei lá, foram forçados a utilizar banheiro em situações constrangedoras ou em questões de pressão, de tempo contando, ou foram observados enquanto estavam urinando. Então essas experiências, por mais que simples, elas criam um código subconsciente ligando banheiro à humilhação, ser visto urinando, perigo. E a terceira coisa comum é pressão excessiva dos pais ou cuidadores ou figuras de autoridade. Alguns pacientes cresceram em ambientes onde havia uma cobrança muito grande por desempenho, por perfeição, por não dar trabalho, por não encher o saco dos pais. E muitas vezes o controle do corpo era essa parte dessa cobrança. Você tem que fazer xixi agora, não pode demorar. Você não pode fazer xixi aqui, você está demorando demais. Então isso cria uma associação entre urinar e uma performance. Entre urinar e ser julgado, entre urinar e falhar. Então, agora,
você pode estar se perguntando, mas Matheus, por que esses eventos criam um transtorno tão grande como a parurese? A resposta está na forma com que o teu cérebro funciona, e aí que entra a neurociência explicando, né, esses processos. Quando você vive uma experiência traumática, especialmente na tua infância, o teu cérebro ele cria o que a gente chama de memória implícita. Memória implícita é diferente de memória explícita, obviamente. Memória explícita é aquela que você lembra conscientemente. Eu lembro que aconteceu isso comigo quando eu tinha, 8 anos de idade, aconteceu aquilo, eu fui em tal lugar. Agora, a memória implícita é aquela que o teu corpo lembra, mas a tua mente consciente não. É uma memória emocional, corporal, automática. E é por isso que muitos dos meus pacientes nem lembram conscientemente o que causou a parurese, mas o corpo lembra, o sistema nervoso lembra. Absolutamente ninguém consegue nascer com parurese. Toda vez que você está numa situação que se parece, mesmo que remotamente, com aquele evento original que gerou o trauma, o teu corpo lhe dispara um alarme. Perigo, você está vulnerável, você pode ser humilhado, você está exposto, você precisa se proteger. E a forma que o corpo encontra de te proteger é trabalhando teus esfíncteres uretrais, é não urinar, é travar a musculatura. Porque se você não urinar, você não fica vulnerável, você não fica exposto. Entende como existe uma associação muito grande disso? É uma resposta de sobrevivência. É o teu cérebro tentando te proteger. O grande problema é que essa proteção, essa superproteção, ela está te limitando. Ela está impedindo você de viver livremente. Ela está causando justamente aquilo que ela está tentando evitar. E é aqui que entra a grande diferença entre o meu trabalho e o trabalho da maioria dos profissionais que tentam tratar a parurese, né, sem eficácia, sem melhora, sem precisão. A maioria dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, médicos, urologistas, psiquiatras, eles tratam a parurese como se fosse um problema de ansiedade generalizada ou de uma ansiedade social. Então eles receitam remédio para ansiedade, eles fazem terapia cognitivo-comportamental focada em controlar a ansiedade, mas isso não funciona, porque a parurese não é uma ansiedade generalizada, a parurese ela não é uma ansiedade social. A parurese ela é um trauma muito específico, ela é uma memória implícita, é um código subconsciente instalado muito tempo atrás. Para você poder tratar isso, você precisa ir lá na raiz, você precisa parar, você precisa acessar o teu subconsciente, reprogramar esse trauma, ressignificar, mudar a percepção que você é inconsciente, você mente inconsciente vê daquilo. Então eu utilizo a hipnose clínica, que é uma ferramenta conhecida pelo Conselho Federal da Medicina, pelo Conselho Federal da Psicologia, pela Organização Mundial da Saúde, uma terapia com comprovação científica para acessar o subconsciente junto do paciente e trabalhar diretamente na causa raiz da parurese, naquilo que desencadeou a parurese em você. Eu identifico qual foi o evento que criou, e a gente pode ressignificar esse evento, né? E com isso o teu sistema nervoso ele passa a trabalhar de uma forma totalmente diferente. E é por isso que o meu tratamento funciona dentro de 3 a 4 sessões, enquanto terapias tradicionais podem levar anos sem resultado. Então, se você está assistindo esse vídeo, você se identificou com alguma dessas situações que eu mencionei, se você sofre de parurese, eu quero que você saia desse vídeo entendendo uma coisa: parurese tem tratamento, parurese tem cura e é extremamente simples. Eu já passei por isso, enfrentei a parurese particularmente por mais de 5 anos da minha vida. Eu consegui resolver isso através da hipnose clínica e hoje eu sou um dos únicos profissionais especializados nessa área de parurese. E com isso eu ajudei centenas de pessoas a se libertarem da parurese. Pessoas que sofreram com 10, 20, 30 anos da parurese. Pessoas que achavam que nunca iam conseguir viver normalmente. E hoje essas pessoas viajam, vão a eventos sociais, usam banheiros públicos sem problema algum. E você também pode. Eu sei exatamente o que você sente, mas você ainda não sabe como é me sentir do jeito que eu sinto. Então, se você quer entender qual que é a raiz específica da tua parurese, se você quer saber como o meu protocolo pode te ajudar, eu convido você sem compromisso para a consulta inicial, sem compromisso com a terapia. Nessa consulta, que leva até 3 horas e meia se for necessário, a gente vai mapear toda a tua história, identificar a causa raiz do teu transtorno, e eu vou te explicar exatamente como que funciona a hipnose, como que funciona o meu tratamento. Então os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, WhatsApp, meu Instagram. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo a terapia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o teu sininho, deixa o teu like. Eu posto conteúdos
sempre sobre parurese, hipnose clínica e saúde mental. Se você tem alguma dúvida sobre parurese, sobre bexiga tímida, sobre qualquer outro transtorno na área de saúde mental, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você pessoalmente. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.